Saudações acadêmicas, meu nome é Sônia Derto Kumaio e hoje eu vou apresentar a norma 13 sobre orientação do docente Abílio Muxanga. Então, esta norma 13, ela trata acerca dos ativos tangíveis. Neste caso, sem demora, nesta norma eu vou apresentar algumas informações, como é o caso da norma, o âmbito da norma, definição de ativo tangível, o reconhecimento, os custos iniciais, custos subsequentes, a mesuração no momento do reconhecimento. Vou falar também dos elementos do custo, neste caso do ativo tangível. Vou falar da mesuração após o reconhecimento de um ativo tangível. Vou falar da compensação por imparidade e também vou trazer algumas explicações clarificadas nesse caso em jeito de exercícios práticos para melhor compreensão desta norma. Então, a norma 13, ela é uma norma que estabelece as regras contabilísticas quando nós queremos reconhecer, quando nós queremos mesurar, quando nós queremos fazer uma depreciação, quando nós queremos divulgar os bens físicos que nós usamos, por exemplo, na nossa empresa, para as nossas atividades. No entanto, os ativos tangíveis, nós podemos dizer que são como uma parte importante do patrimônio de uma determinada entidade, ou seja, de uma determinada empresa. Porque os ativos tangíveis, eles compõem coisas palpáveis, como é o caso, por exemplo, de máquinas, dos edifícios, das viaturas, dos mobiliários que nós podemos conter, entretanto, e outros bens utilizados para gerarem, nesse caso, benefícios econômicos futuros dentro da nossa organização. Então, o objetivo desta norma é garantir que todos os ativos tangíveis eles possam ser reconhecidos e mesurados corretamente nas demonstrações financeiras. Então, a norma 13, ativos tangíveis, ela procura mais assegurar, por exemplo, aos utilizadores das demonstrações financeiras para que tenham uma informação que é fiável, que haja confiabilidade na informação sobre os investimentos físicos, sobre os investimentos, neste caso, que são em bens físicos da empresa, bens que vão ajudar a empresa ou bens que compõem a empresa e ajudam para que possa haver trabalho na empresa. Então, o valor desses bens ao longo do tempo pode sim sofrer alterações devido ao uso, ou seja, os bens eles não ficam novos para sempre. Às vezes eles sofrem depreciações. Então, nós podemos dizer de forma resumida, se nos perguntassem em uma única frase qual é o objetivo geral da norma 13 dos ativos tangíveis, nós poderíamos dizer que a norma ela procura apresentar uma imagem verdadeira do patrimônio, neste caso, da entidade, ou seja, da organização, ou até mesmo podemos designar como empresa. Vamos também em seguida falar acerca do âmbito. Então, quando nós falamos de âmbito, nós estamos a dizer mais ou menos onde é que a norma deve ser aplicada. No entanto, esta norma, a norma 13, ela aplica-se a todos os ativos tangíveis que são utilizados na empresa, ou seja, são utilizados na produção da empresa. Então, os ativos tangíveis, eles podem ser usados na empresa para fornecimento de serviços, podem ser usados no campo da administração da empresa. Neste caso, como eu já dizia no início, que nós temos como exemplo de ativos tangíveis os edifícios, as máquinas diversas que podemos ter na empresa,
os equipamentos, as viaturas, os mobiliários. Então, nós podemos dizer que, de forma resumida também, que a norma ela não se aplica a determinados ativos específicos, como os ativos biológicos, eles não fazem parte da norma 3. Os ativos biológicos, eles são tratados em específico na norma 11, ou seja, nos recursos minerais e nas reservas, nesse caso, naturais. Então, o âmbito desta norma, de forma geral, nós podemos dizer que ela delimita claramente quais ativos são abrangidos para esta norma. E é isso que nós vamos desenvolver durante a apresentação desta norma. Quando alguém chega e nos pergunta o que é um ativo tangível, na verdade, esse termo ativo tangível, ele quer dizer que é um bem físico que pode ou deve ou é controlado pela empresa. E o mesmo é usado para benefícios, nesse caso, na empresa. Ou seja, ele é utilizado para produzir mais bens. É utilizado para prestar serviços ou apoiar as atividades administrativas. Por exemplo, os dispositivos eletrônicos, né, os computadores, as impressoras, são usados, por exemplo, no setor administrativo, na ADF, dentre outros setores, neste caso, a empresa. Então, para nós considerarmos um ativo tangível, nós temos que ter em conta que deve possuir uma substância física, ou seja, ele deve ter, nesse caso, formato físico e ser utilizado durante mais de um período contabilístico. Então, por exemplo, uma máquina de produção, temos também um exemplo de um edifício ou uma viatura da empresa. Isso sim são ativos tangíveis, porque nós vamos ver que esses itens, eles ajudam a gerar benefícios, nesse caso, futuros. Eles não vão só servir para hoje e acabou. Porque nós às vezes podemos pensar que ativos tangíveis é tudo aquilo que é palpável. Mas nem tudo são ativos tangíveis. Ativos tangíveis são considerados aqueles que podem ser usados em mais de... Neste caso, é mais de um exercício econômico. Ou seja, podem ter duração de... Não tem duração de meses, mas podem ter duração de anos. Isso sim são considerados ativos tangíveis. Temos também o reconhecimento. Reconhecimento, primeiro é preciso entendermos o que é reconhecimento. Reconhecimento, neste caso, no âmbito dos ativos tangíveis, é o momento em que o ativo passa a ser registrado na contabilidade. Aí nós dizemos que o ativo foi reconhecido. Então, um ativo tangível, ele é submetido a duas condições para ser reconhecido. Primeiro, nós devemos saber, será que esse ativo tangível, ele gera benefícios econômicos futuros para a empresa? Segundo item, nós temos que saber o custo desse ativo. Será que é mensurável de forma fiável? Ou seja, se esse ativo intangível não apresentar uma dessas condições, ele não deve ser reconhecido como um ativo tangível. Temos também os custos iniciais. Os custos iniciais são aqueles que nós consideramos, neste caso, na aquisição do ativo. Então, em que lá nós vamos também, quando nós, nesse caso, todos aqueles gastos que são correspondentes aos gastos necessários para adquirir, nesse caso, o ativo. Então, e nós colocamos, nesse caso, em condições de funcionamento. Então, esses custos, nós já sabemos que incluem
o preço, neste caso de compra, o transporte, a instalação, a montagem, testes necessários para nós verificarmos se o ativo funciona corretamente. Então, aqui é uma lógica muito simples. Todos os gastos necessários para colocar o ativo pronto para uso, nesse caso, fazem parte do custo inicial. Temos também os custos subsequentes. Então, quer dizer que após nós adquirirmos, né, o nosso ativo, né, a empresa ela pode incorrer a novos gastos. Nesse caso, esta norma 13, ela distingue dois tipos de custos subsequentes. Primeiro temos se o gasto aumentar a capacidade produtiva, neste caso melhorar o desempenho ou prolongar a vida útil do ativo, ele é incorporado neste caso ao valor do ativo. Então, o outro lado, né, é o gasto corresponder apenas à manutenção ou reparação normal. Também deve ser reconhecido como um gasto do período. Então, e esta distinção, neste caso, pode evitar a reavaliação, neste caso, dos ativos. No nosso ponto 8, nós temos a mesuração no momento de reconhecimento. No momento do reconhecimento, o ativo deve ser mensurado pelo seu, nesse caso, o custo. Então, o custo não é apenas o preço, neste caso, que nós vamos pagar ao fornecedor. Então, inclui também todos os custos que são diretamente relacionados à aquisição e preparação do ativo para utilização. Então, nós vamos ver que desta forma, o valor contabilístico inicial reflete ao investimento total realizado na empresa. Ou seja, quando nós vamos comprar um ativo, nós não só estamos a considerar o preço em que nós fomos comprar. Aquilo que nós já dizíamos anteriormente, que o transporte, a instalação, todas aquelas taxas adicionais, elas incluem, nesse caso, são mensuradas no custo do ativo. Temos também os elementos do custo. Então, os elementos do custo, nesse caso, elementos representam os componentes que foram o valor inicial do ativo. Nesse caso, entre eles nós podemos encontrar o preço de compra, os impostos que não são recuperáveis, o transporte, o seguro, a instalação, testes de funcionamento, dentre outros. Então, por outro lado, nós vamos ver que essas despesas, nesse caso que são despesas, algumas despesas, né? Como é um exemplo de despesas administrativas, formação de pessoas, perdas operacionais iniciais, não fazem parte do custo do ativo. Então, esta norma, de forma geral, ela procura separar os investimentos ativos e os gastos correntes. Temos também a mesuração após do reconhecimento. Então, depois de nós reconhecermos o ativo, nós temos que mensurar através de dois modelos. O primeiro modelo é o modelo de custo. Então, em que o ativo permanece registrado pelo custo inicial, neste caso, menos a depreciação acumulada e eventos perdas por imparidade. O segundo é o modelo da revalorização. Esse modelo ele nos permite atualizar o valor do ativo para o seu justo valor. Na prática, muitas das empresas, né, hoje em dia utilizam o modelo de custo por ser o mais simples e o mais
objetivo. Temos também a depreciação. O que isso quer dizer? Depreciação representa a perda de valor do ativo ao longo do tempo devido ao uso, neste caso, desgaste. Então, a norma existe que essa perda seja distribuída de forma sistemática durante a vida útil do ativo. Por exemplo, nós temos uma máquina adquirida hoje, ela não vai, se nós adquirirmos uma máquina hoje, possivelmente daqui a alguns anos, a máquina ela não vai ter o mesmo valor. Então, a depreciação ela permite reconhecer contabilisticamente essa redução gradual do valor. Imparidade. Imparidade ela ocorre quando o valor contabilístico do ativo é superior ao valor, nesse caso, que a empresa espera recuperar através da utilização ou venda de um determinado ativo. Então, normalmente, a imparidade ela ocorre quando há danos físicos, quando existem também avanços tecnológicos ou quando, por exemplo, há uma redução da procura. Então, quando existe uma imparidade, quando um ativo está sujeito à imparidade, a empresa ela deve reconhecer, neste caso, como uma perda, reduzindo o valor contabilístico do ativo para o seu valor recuperável. Então, a imparidade dos ativos tangíveis, o objetivo principal é evitar que os ativos sejam apresentados por valores superiores, nesse caso, ao seu valor real. Temos também a anulação do reconhecimento. O que isso quer dizer? A anulação de reconhecimento ocorre quando o ativo deixa de fazer parte, neste caso, da nossa empresa. Então, isso acontece, neste caso, quando nós, por exemplo, vendemos o ativo, quando nós abatemos esse ativo, ou quando já não gera, neste caso, benefícios econômicos para a nossa empresa. Então, neste momento é quando nós retiramos o ativo da contabilidade. Então, e o cálculo que nós procedemos aqui para fazer é o ganho ou perda resultante da operação. Então, nas demonstrações financeiras, nós vamos ver que apenas as demonstrações financeiras elas só refletem os ativos que continuam a ser controlados pela entidade. Neste caso, esse ativo ele já não vai fazer parte dos ativos não vai fazer mais parte das demonstrações financeiras. Temos também as divulgações. No entanto, o que quer dizer divulgações é quando são as informações da empresa que devem ser apresentadas nas demonstrações financeiras. Então, esta norma 13, ela exige a divulgação dos métodos da depreciação dos utilizadores, das vidas úteis que nós estimamos para os ativos, os valores contabilísticos dos ativos, as depreciações acumuladas e as movimentações ocorridas durante o período. Então, estas informações elas aumentam a transparência, ajudam os utilizadores a compreender melhor, neste caso, a situação patrimonial da entidade. Temos também aqui um exercício prático que nos diz que uma empresa adquiriu uma máquina por um preço de 400 mil meticais. O transporte foi de 25 mil, a instalação foi de 15 mil. Como nós já dizíamos lá no início que pedem-nos para determinar o custo inicial do ativo. Nós já dizíamos que os custos iniciais são todos os custos, nesse caso, que nós arrolamos para a aquisição do bem.
Então, nos custos iniciais, nós incluímos o transporte, a instalação, dentre outros custos. Então, a soma desses todos os custos vão nos dar o custo inicial. Neste caso aqui nos deram um preço inicial de 400 mil, ou seja, é o preço do fornecedor. Mas para o ativo chegar até a minha empresa, ou neste caso, a minha máquina chegar até a minha empresa, precisou de transporte, de instalação. Neste caso aqui, foram mais 40 mil meticais a mais em relação ao preço de aquisição no fornecedor. Neste caso, o custo inicial do ativo, ou neste caso da máquina, seria compreendido, neste caso, em 440 mil meticais. Temos aqui também o nosso segundo exercício. O nosso segundo exercício diz o seguinte: uma viatura custou 600 mil meticais. Neste caso, o valor residual 60 mil meticais. A vida útil deste ativo são 6 anos. Querem que nós calculemos a depreciação anual em cada ano. Nesse caso, nós aqui já sabemos que a viatura ela custou 600 mil meticais e o valor residual é de 60 mil meticais. Neste caso, vezes os 6 anos. Por isso, nós pegamos 600 mil, que é o valor da aquisição da viatura, o valor que nós adquirimos, usamos para adquirir o valor no fornecedor. Estão a dizer que o valor residual é de 60 mil, por isso nós teríamos aqui uma depreciação anual de 90 mil meticais. Temos também aqui mais um exercício que nos diz que uma máquina possui um valor contabilístico de 300 mil meticais, valor recuperável 250 mil meticais. Pedem-nos para nós determinarmos a imparidade. A imparidade, como nós já dizíamos lá no início, é que a imparidade ela ocorre quando o valor contabilístico é superior neste caso, ao valor que a empresa espera recuperar através da utilização ou através da venda. Então, para nós determinarmos a imparidade, nós temos que saber o valor contabilístico e o valor recuperável. Aí sim nós poderemos ter o valor, ou nesse caso, a perda por imparidade. E nesse nosso exercício, considerando que o valor contabilístico é de 300 mil e o valor recuperável é de 250 mil, a diferença, ou seja, a perda por imparidade, seria estimada em 50 mil meticais. Em conclusão, nós podemos dizer que a norma 13, ela é fundamental porque ela traz regras que são para o tratamento contabilístico dos ativos tangíveis. Essa norma, ela garante que os bens físicos da empresa sejam reconhecidos, sejam mensurados, sejam depreciados e também sejam divulgados, nesse caso, nas demonstrações financeiras, de forma correta, com fiabilidade. Então, a norma 13, ela é muito importante, porque ela vem para garantir que os ativos tangíveis sejam registrados, sejam apresentados pelo seu valor adequado,
permitem, assim, uma avaliação que é correta do patrimônio da empresa e também ajudam, neste caso, os itens arrolados na norma 13 ajudam a termos informações financeiras para utilizadores, nesse caso das demonstrações financeiras, informações essas que vão ser fiáveis e incorrompíveis. E é desta feita que eu termino com a apresentação da norma 13 relativa aos ativos tangíveis.